Qualquer distância entre nós vira um abismo sem fim. Quando estranhei sua voz, te procurei em mim. Ninguém vai resolver problemas de nós dois. Se tá tão difícil agora, se um minuto a mais demora, nem olhando assim tão perto, consigo perceber por que está tudo tão incerto. Será que foi alguma coisa que eu falei? Ou algo que fiz que te roubou de mim? Esta letra, esta música, tema Problemas, da Ana Carolina, ela fala de distância e sofrimento. Você já sofreu com a distância de quem você ama? Qual a sua intensidade de sofrimento com a ausência da pessoa amada? Olá, eu sou Lima, professor e psicanalista. Eu quero trazer para você nesse momento uma reflexão sobre por que sofremos tanto com a ausência das pessoas que amamos. O início da música, Ana, poeticamente, ela começa a mostrar uma baixa tolerância para com a distância. Ela começa a mostrar que qualquer distância entre nós virou um abismo sem fim. É claro que essa distância pode ser geográfica, pode ser uma distância na relação de sentir que o outro não está mais tão presente, e é isso que fica explícito quando prosseguimos mais a letra da música. Mas sabe o que é interessante? É que ela diz o seguinte, que quando eu estranhei a sua voz, eu te procurei em mim. Essa música ela fala muito da pessoa que é muito dependente afetiva. A pessoa dependente afetiva, que tem muita carência afetiva, o primeiro sintoma que ela apresenta é a incapacidade de tolerar a ausência do outro. E por que isso acontece? E por que é que muitas pessoas têm maior capacidade para suportar a ausência do outro? Ora, isso vai depender do quanto a pessoa teve de presença nas suas primeiras relações. De como ela suportou as primeiras perdas, as primeiras distâncias. Primeiro a distância do seio, depois a distância de separação do pai e da mãe, a distância quando se percebe que o mundo não gira em torno de si. A Ana vai mostrar aqui um sintoma muito comum em pessoas dependentes emocionais, quando ela diz assim, quando eu estranhei a sua voz, eu te procurei em mim. E é isso que ela estava percebendo. De alguma forma a relação estava em decadência. E ela diz assim, olha, eu procurei em mim. E mais à frente ela vai dizer o seguinte, será que foi alguma coisa que eu falei? Ou algo que eu fiz que te roubou de mim? Presta atenção que ela usa sempre o pronome pessoal, eu. A pessoa que se sente sempre culpada com tudo que acontece na relação. E você sabe como foi que ela detectou a distância do outro, que a estava fazendo sofrer? Foi o que nós podemos chamar de relativização do tempo. O que é a relativização do tempo? É que há uma diferença entre o tempo experimentado como biológico, nas sensações, e o tempo cronológico, que é o tempo marcado pelo relógio. No tempo biológico, nós sentimos o tempo mais rápido, mais acelerado ou mais demorado, de acordo com a presença, de acordo com o desejo de estar com o outro. No tempo cronológico, a Ana vai explicar
exatamente como identificar que uma relação está em crise. Porque ela diz assim, se está tão difícil agora, se 1 minuto a mais demora, veja como 1 minuto numa relação que lhe dá prazer é praticamente imperceptível quando falamos e olhamos para o tempo cronológico. E ela está dizendo assim, 1 minuto a mais demora. É aquela relação que a pessoa ela não vê a hora de ficar só. Não vê a hora que ela percebe que perdeu o prazer de estar por muito tempo com essa pessoa. A Ana, ela vai mostrar que havia uma dependência emocional, uma falta de capacidade para tolerar a ausência do outro. Mas aí ela começa a se culpar, porque ela diz, olha, eu estranhei a sua voz. A comunicação já não estava mais em harmonia. E quando eu percebi esse estranhamento, eu te procurei em mim. Ora, o olhar de uma pessoa dependente emocional é sempre procurar nela a causa do estranhamento da voz do outro ou do afastamento da voz do outro. Quando eu estranhei a sua voz, te procurei em mim. E ela diz, olha, ninguém vai resolver problemas de nós dois. Ninguém. Ela tinha consciência que numa relação, um terceiro não terá capacidade de perceber essa estranheza. A Ana, ela vai dizer mais à frente o seguinte, eu não consigo ver, eu olho de perto, mas eu não consigo ver por que está tudo tão incerto. E aí ela repete 2 vezes. Será que foi alguma coisa que eu te fiz? Foi alguma coisa que eu falei ou algo que eu fiz que te roubou de mim? E aí ela diz o seguinte, ela comprova mais uma vez a dependência emocional quando ela diz, sempre que eu encontro uma saída, você muda os seus sonhos e mexe na minha vida. Veja, uma pessoa dependente emocional e uma pessoa que consegue manipular. Uma pessoa que percebe a fraqueza do outro e muda os seus planos e envolve o outro e o outro não consegue sair da relação. Então essa é uma reflexão para nós percebermos que o dependente emocional ele tem algumas características peculiares. A primeira, ele não tolera a distância do outro. Segundo, ele sempre olha para ele como o responsável pelas crises na relação. E terceiro, ele é flexível. Ele é dominado pelo desejo do outro. Sempre que eu encontro uma saída, é como se ela estivesse dizendo assim, olha, toda vez que eu procuro sair dessa relação ou buscar uma outra coisa, você percebe. Aí você muda de sonho e mexe com a minha vida. Ou seja, eu volto novamente a sacrificar os meus desejos, a minha liberdade, para se encaixar nos seus sonhos, para se encaixar nos seus desejos. Uma pessoa dependente emocional, ela não possui um desejo próprio. O seu desejo é sempre o desejo do outro. Os seus sonhos é sempre o sonho do outro. Ela se anula, se aniquila e não consegue sair desse padrão. Você gostou desse tema? Clique aí embaixo em curtir e compartilhar. Siga-nos nas redes sociais que nós estaremos trazendo sempre temas referentes à psicologia humana e o desenvolvimento.